Você já deve ter ouvido a famosa frase: devemos criar filhos para o mundo e não para nós. E quando os pais tornam-se superprotetores, será que isso traz alguma consequência no desenvolvimento da autonomia dos filhos? Pais superprotetores criam filhos para o mundo ou para si? Eu sou Nelly Pereira, do canal Família em Pauta, Desconstruindo Conceitos. E o tema de hoje é os riscos da superproteção na criação dos filhos. Precisamos falar sobre isso. Proteger os filhos e não querer que nada de ruim os aconteça faz parte da natureza e instinto dos pais, em especial as mães. Claro que se pudéssemos, colocaríamos os nossos filhos em uma redoma de vidro para protegê-los de dores, decepções e frustrações. Todavia, não existe esta possibilidade. Entretanto, há muitos pais que ultrapassam o limite dos cuidados necessários e tornam-se pais superprotetores. A superproteção traz sérias consequências para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança. A característica da superproteção são cuidados excessivos, quando os pais não acreditam no potencial de aprendizagem dos filhos e fazem tudo por eles. Os pais superprotetores sentem-se inseguros e veem a criança como um ser frágil, incapaz de realizar qualquer tarefa sozinha, e que por isso precisam de cuidados constantes. Crianças precisam sim de proteção, portanto, os pais devem saber dosar essa ação para não se tornar pais superprotetores e prejudicar o desenvolvimento da autonomia e independência dos filhos. Os pais superprotetores não têm ideia do potencial de aprendizagem de uma criança na primeira infância, quando bem estimulada. A primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade, é a fase mais importante para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança. Esse período é uma janela de oportunidades, por ser a fase em que a criança aprende com maior facilidade. Os pais que não estimulam a autonomia dos filhos e fazem tudo por eles, os filhos tornam-se inseguros e sem iniciativas. Como professora em educação infantil, vivenciei muitos casos de crianças com desenvolvimento comprometido pela superproteção. Casos que seriam facilmente resolvidos se os pais dessem espaço para a criança se desenvolver adequadamente, estimulando a independência e a autonomia da criança desde bebê. Presenciei o caso de uma criança de 8 anos de idade ainda chamar a mãe para limpar o seu bumbum após fazer as suas necessidades fisiológicas. A mãe não permitia à criança higienizar-se sozinha por achar que ela não tinha capacidade para isso. Ao invés da mãe mostrar e orientar como se fazia e dar oportunidade à criança de aprender, ela simplesmente fazia tudo por ele. Presenciei também o caso de uma criança de 4 anos de idade que a mãe, por insegurança, facilitava tudo para ela, desde dar comida na boca e as frutas sempre cortadinhas, não permitindo que a criança desenvolvesse habilidades comuns e necessárias à vida de todo ser humano. Quando essa criança passou a frequentar o centro de educação infantil, acontecia que ela sentia-se totalmente perdida e insegura na ausência dos pais e não realizava sozinha tarefas comuns à sua idade, como alimentar-se. No horário do almoço, a mãe ia até o centro de educação para alimentar a criança, pois do contrário, ela ficava sem comer, por ser totalmente dependente da mãe e não saber realizar tal ação sozinha. Por fim, a mãe optou por desligar a criança do centro de educação, mesmo diante das explicações
da pedagoga e professoras sobre a importância daquele convívio social para o desenvolvimento da criança. Tivemos o caso de uma outra criança, também de 4 anos de idade, que não expressava os seus sentimentos e desejos, como, por exemplo, pedir para ir ao banheiro, e fazia suas necessidades fisiológicas na roupa. E ao conversar com a mãe sobre o desenvolvimento do seu filho, ela relatou que ele era o bebê da casa, e assim era chamado, o bebê do pai, o bebê da mãe. E a criança agia tal como era tratado, enquanto outras crianças da mesma idade realizavam as mesmas tarefas sozinhas e com total autonomia. Crianças estimuladas em casa a serem autônomas e independentes sentem-se seguras na ausência dos pais e expressam seus sentimentos e desejos, como, por exemplo, dizer que está com sede e pedir para ir ao banheiro. E quando são convidadas a organizarem o espaço de aprendizagem, como, por exemplo, guardar os brinquedos, logo tomam a iniciativa de ajudar, enquanto as que não são estimuladas não têm a mesma iniciativa, porque em casa tudo lhe é facilitado. A superproteção pode custar a autoestima da criança, fazendo com que ela cresça insegura. Ela jamais saberá tomar decisões por si mesma e terá sempre um sentimento de dependência, sendo incapaz de resolver os menores problemas de sua vida. É importante que os pais entendam que as funções de pai e mãe são temporárias, ou seja, os filhos não vão precisar dos pais a vida toda, e quanto mais cedo se tornarem independentes e autônomos, melhor vão se virar na vida e menos trabalho vão dar aos pais. O conceito da frase criar filhos para o mundo e não para nós diz respeito aos pais desenvolver nos filhos independência e autonomia para viver em sociedade, pois, por mais que você os superprotege, a vida lhes apresentará dificuldades e desafios, e o seu filho não estará preparado para enfrentar e resolver essas situações. Independência é a capacidade de realizar tarefas do dia a dia sem a ajuda de terceiros. Autonomia é gerar nos filhos a capacidade moral e intelectual de tomarem suas próprias decisões. Quando você superprotege seu filho, você está criando um filho fraco e despreparado para a vida em sociedade. Se você assistiu esse vídeo até aqui e chegou à conclusão que é um pai ou mãe superprotetor, então, a partir de hoje, mude de atitude em relação à educação do seu filho e comece a prepará-lo para saber enfrentar os desafios da vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações para você ser avisado sobre o próximo vídeo, onde vou abordar o tema Pais Superprotetores de Filhos Adolescentes. Um beijo e até o próximo vídeo.